Sport News no ar, confira os destaques do programa de hoje. Corinthians empata com o Ceará por 2-2 na Arena de Itaquera. Bahia bate o Vasco da Gama por 2-0 em São Januário. Internacional vence o São Paulo por 1-0 no Gigante da Beira-Rio. Fluminense derrota a equipe do Fortaleza por 1-0 no Castelão. Flamengo goleia o Avaí por 3-0 no Mané Garrincha. Palmeiras bate o Goiás de virada por 2-1 no Serra Dourada. Você também confere a expectativa de informações para os jogos de hoje que encerram a 18ª rodada. Cruzeiro e Grêmio, Botafogo e Atlético Mineiro, Santos e Atlético Paranaense e CSA e Chapecoense. Agora no Jornal Sport News. Avaí 0, Flamengo 3, Gabigol, Pablo Mari e Reinier. Gabigol marcou aos 11, Pablo Mari aos 32 e aos 8 minutos. Reinier fez 3-0 pro Mengão. Gabigol invadiu, bateu, gol! Gol do Flamengo! O Avaí vendeu o mando de campo para o Mané Garrincha. Se fosse qualquer outro lugar do Brasil, exceto a ressacada, porque quando vem de mando de campo, não tem essa coisa de torcida visitante e torcida mandante. Portanto, os ingressos são livres. Não tem uma parte reservada só para a torcida do Avaí e outra só para a torcida do Flamengo, como aconteceria se o jogo fosse na ressacada. Como foi no Mané Garrincha, não parecia que o Avaí jogava em casa. Não jogava em si. O Flamengo jogou em casa. Não teve mando de campo do Avaí. O mando de campo foi do Flamengo, porque a torcida era toda do Flamengo. Se fosse na ressacada, isso não ocorreria. Mesmo sabendo que a torcida do Flamengo é infinitamente maior, é a maior do Brasil, do que a torcida do Avaí. Com todo respeito, né? Vamos às estatísticas do show do Mengão. Mais um agora no Mané Garrincha. 8 chutes do medíocre Avaí, 9 do Flamengo. 2 chutes a gol do medíocre Avaí, 5 do Flamengo. 41% de posse de bola do medíocre Avaí, 59 do Flamengo. 379 passes trocados pelo Avaí, 542 pelo Flamengo. 82% na pressão de passe do Avaí, 86 do Flamengo. 15 faltas cometidas pelo Avaí, 9 pelo Flamengo. Um cartão amarelo do Avaí, 2 do Flamengo. Um cartão vermelho do Avaí, um impedimento para cada lado e 2 escanteios, 8 da equipe do Flamengo, 4 da equipe do Avaí. Cartões amarelos pro Avaí, o 19 João Paulo pro Flamengo, o 9 Gabigol e o 4, autor do segundo gol de cabeça, Pablo Mari, em escanteio vindo do lado esquerdo do campo. Olha, o Flamengo tá de parabéns, segue o líder, né? Porque em um jogo contra o Lanterna deu a lógica. Com muita superioridade, o Flamengo passou por cima do time catarinense. Apoiados pela torcida de quase 50 mil torcedores, logo aos 11 minutos, Gabigol abriu o placar com um passe estreante de Reinier. Aos 32 foi a vez do espanhol Pablo Mari estufar as redes após cobrança de escanteio. Após a volta do intervalo, quem inaugurou as redes foi o brasiliense Reinier, que recebeu da defesa e tocou na saída de Vladimir. A equipe do Avaí até tentou, mas não conseguiu achar espaços e passou a se defender. Por isso, a ampla diferença na posse de bola, 30% de posse de bola. E Diego Alves ainda fez 2 grandes defesas, mas o líder fez o seu trabalho e fica mais uma rodada na liderança, já que a diferença de gols para o Santos é 11 gols, caso o Peixe vença na rodada. E presumimos que o Santos não vença de 11-0 o Atlético Paranaense. Jorge Jesus analisa Avaí 0, Flamengo 3. Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, dar os parabéns aos jogadores do Flamengo. Mais uma vitória com números importantes, 3-0 não é fácil. Dar os parabéns mais uma vez aos torcedores do Flamengo. Mais uma vez jogamos aqui em Brasília como se estivéssemos a jogar no Maracanã. Isso é uma força muito grande para os jogadores. Quanto à sua pergunta, esta equipa do Avaí, eu passei o facto de ela estar na tabela em último lugar na classificação, para mim ela tem mais valor que neste momento a classificação que ela ocupa. E eu passei aos jogadores que este jogo não era um jogo fácil. Poderia ser fácil se a gente fôssemos a equipa igual àquilo que temos feito. Entramos muito fortes no jogo, fizemos até o 2-0. Fizemos uma intenção. Convenhamos, né, Jorge Jesus? O jogo foi fácil, né? Por favor.
tem os seus pontos fracos, como todas as equipas têm, o Flamengo também tem. Tentámos explorar ao máximo. O Avaí só teve uma grande oportunidade que foi prontamente defendida pelo goleiro Diego Alves. E os gols foram aparecendo naturalmente. Não fomos uma equipa tão sólida defensivamente como fomos, por exemplo, contra o Palmeiras. Eu não olho para o jogo pelo facto de ganho 3-0, nunca olhei, nem quando ganho, nem quando perco. Olho para o jogo de uma maneira que eu possa aprender e passar aos meus jogadores algumas coisas que nós não fizemos tão bem. E hoje houve algumas coisas que não fizemos tão bem. Internacional 1, Rafael Sobis no gigante da Beira-Rio. São Paulo 0, briga direta pelo G6 do Campeonato Brasileiro, duas equipes muito próximas. A falta é batida e bate no braço do jogador do São Paulo. O árbitro marca pênalti bem marcado. Rafael Sobis bateu o pênalti, o árbitro até consultou o VAR, ele foi instado a consultar o VAR, olhou a imagem, é claro que é um lance complicado, mas na minha convicção o pênalti foi bem marcado, até porque houve uma mudança na regra e que não considera a intenção do jogador ou não, mas sim que a bola bateu no braço ou não, é o fato, não é a interpretação da vontade do jogador, da intenção do jogador. E o Rafael Sobis foi autorizado, partiu, bateu no canto de Thiago Volpe. Inter 1 no gigante da Beira-Rio. Vitória muito importante do Colorado, que veio com algumas modificações da equipe, porque no meio de semana tem Copa do Brasil. A decisão, a finalíssima da Copa do Brasil. Estatísticas: 3 de chutes do Internacional, 9 do São Paulo, 4 chutes a gol para cada lado, 51% de posse de bola do Internacional, 49 do São Paulo, jogo bastante equilibrado, apenas diferença de 2 passes, né? 2 passes, 445 pelo Internacional, 443 pelo São Paulo, muito equilibrado também nas faltas, 14 pro Inter, 16 pelo São Paulo, 80% na precisão de passe do Inter, 77 do São Paulo, um cartão amarelo do Inter, 5 do São Paulo, nenhum cartão vermelho, 4 impedimentos, 3 pro Colorado, 1 pro Tricolor Paulista e 11 escanteios, 9 pro Inter, 2 pra equipe do São Paulo. Cartões amarelos pro Inter, o 21 Bruno Silva, pro São Paulo 14 Ligiero, 6 Reinaldo, 4 Anderson Martins e o 25 Hudson. Parabéns à equipe do São Paulo. Aliás, parabéns à equipe do Internacional, que agora é sexto colocado com 30 pontos, São Paulo é quinto com 31. Se o São Paulo ganha a partida, vai lá para terceiro lugar do Campeonato Brasileiro, para você ver como seria importante a vitória do São Paulo diante do Internacional no gigante da Beira-Rio, mas acabou não conseguindo. Isso é que é importante destacar. E o Internacional agora tem 30 pontos na tabela e tá brigando ali com o São Paulo, sexto colocado, para você ver a diferença do Internacional, que é o sexto, pro quarto colocado é apenas de 2 pontos. Pro terceiro colocado é de 3, um jogo. É a diferença entre Internacional e Palmeiras. Pro segundo é apenas 6 pontos, 2 jogos. Pra você ver, o Santos pode ganhar hoje do Atlético Paranaense. Daqui a pouco a gente vai colocar o pré-jogo da partida. É importante destacar essa questão. Mas o Campeonato Brasileiro tá muito embolado. E foi um bom jogo, um jogo equilibrado, jogo morno em certos momentos no gigante da Beira-Rio. Um segundo tempo morno. A segunda etapa foi eletrizante, viu? Vale destacar. Eletrizante. O Inter terminou a primeira parte avançando as linhas, pressionando a saída de bola do São Paulo, muito forte na marcação, conseguiu neutralizar o ímpeto ofensivo do Tricolor, porém, com a entrada de Edenilson, Wellington Silva, o Colorado passou a ter mais produção ofensiva e oferecer mais riscos à defesa do São Paulo. Em consequência disso, o time paulista começou a fazer mais faltas perto da área. Em um desses lances gerou o pênalti, que resultou no gol do Inter com Sobis. Depois de 1-0, a equipe da casa não abriu mão de atacar e seguiu trazendo perigo para o time do Morumbi. Na parte final do jogo, um grande jogo. Vale destacar essa questão, o São Paulo saiu em desespero para empatar, mas acabou sucumbindo ao forte e eficiente sistema defensivo do Inter. E assim terminou o confronto. Internacional 1, vitória colorada no Beira-Rio, grande festa da torcida. Rafael Sobis pelo gol e pela excelente produção ofensiva, foi o grande nome da partida. E para finalizar a análise de Inter 1, São Paulo 0, vamos ver o gol de Rafael Sobis, perna canhota, por o fundo do gol do São Paulo. À direita, aliás, à esquerda de Thiago Volpe, à direita da imagem para você. Derrota, claro, teve um empate também, foi contra o Grêmio. A situação, faltou o São Paulo ser mais agressivo? Primeiro tempo nós começamos muito bem, a primeira meia hora, 25 minutos jogando com
confiança, saindo de trás jogando, confiando, tabelando, criando oportunidades, né? Criamos oportunidades no primeiro tempo com o Raniel, com o Tietê, com o Vitor. Poderíamos ter saído à frente, né? A partir de uns 25 minutos por aí, o Inter equilibrou o jogo, né? E acabou assim. No segundo tempo a gente não saiu mais jogando. A gente insistiu em fazer bola longa e nós não temos um perfil para isso. Nós tentamos, mesmo com empate, jogando a equipe mais adiante, né? Com a entrada do meia, com a entrada de um lateral mais agressivo, de um ponta mais renovado fisicamente para tentar vencer. A gente queria buscar a vitória. O Inter foi melhor no segundo tempo, não muito melhor, mas foi melhor no segundo tempo, acabou numa penalidade vencendo o jogo. A gente tem que trabalhar mais e nos mobilizarmos ainda mais para acabar esse primeiro turno com uma vitória em casa no domingo. E aí pensar no segundo turno uma arrancada que a gente pode dar. Cuca, o quanto pesou os desfalques nessa derrota de hoje e o que você viu no lance do pênalti ali que o árbitro acabou marcando depois do auxílio do VAR? Pesa, lógico que pesa, né? São todos jogadores consideráveis titulares, né? Importantes, jogadores experientes, mas eu não quero atribuir a derrota à não presença deles, né? Eu não posso fazer isso com quem jogou e tentou de todas as formas, como tentaram, ainda que não tenham jogado bem no segundo tempo, e essa é a verdade. Eu não vi esse do pênalti, mas... De Mano Menezes, de virada no Serra Dourada, Goiás 1, que golaço de Rafael Vaz, Palmeiras 2, William Bigode e Gustavo Scarpa. Vamos ver a pintura do Rafael Vaz de perna canhota. Ele dá um foguete, a bola vai morrer no fundo do gol do goleiro Fernando Praz. Aí o gol do Rafael Vaz, o gol da equipe do Goiás. O gol do William Bigode, inclusive, foi validado pelo VAR. Tinha suspeita de impedimento, mas é lance que só com VAR é marcado. Vem Palmeiras, Scarpa, Bigode invadiu, bateu o gol. Aí o gol do Gustavo Scarpa, aliás, o gol do William Bigode com passe do Gustavo Scarpa. O árbitro marcou impedimento, consultou o VAR e apontou a marca da cal. Estatísticas: 9 chutes do Goiás, 18 do Palmeiras, 2 chutes a gol do Goiás, 9 do Palmeiras, 34% de posse de bola do Goiás, 66 do Palmeiras, 272 passes trocados pelo Goiás, 519 pelo Palmeiras, 75% na precisão de passe do Goiás, 83 do Palmeiras, 11 faltas cometidas pelo Goiás, 21 pelo Palmeiras. O Mano Menezes mudou a equipe do Palmeiras, tanto que você vê aqui um Palmeiras com 18 chutes, 9 gols, 66% de posse de bola, 519 passes trocados. Uma equipe não defensiva como muitos imaginavam, que também sabe se defender, tem responsabilidade quando ataca. Agora um time bem diferente do que o Felipão colocou. 5 cartões amarelos do Goiás e o cartão vermelho saiu pro Palmeiras. E 10 escanteios, 3 para a equipe do Goiás, 7 pro Palmeiras. O impedimento do Goiás, 2 do Palmeiras. Cartões amarelos pro Goiás, tivemos todos, hein? 29 o Júnior, o 7 Renatinho, o 20 Laucena, 86 Marcelo Hermes e o 28 o Ruschel. A equipe do Palmeiras estreia muito bem sob o comando de Mano Menezes, consegue uma vitória importante de virada para cima da equipe do Goiás, não deixa Santos e Flamengo abrindo em grande vantagem no pelotão de cima do Campeonato Brasileiro. Inclusive o Palmeiras vai muito bem na tabela, porque agora só tem um Brasileirão também, então não poderia deixar escapar, perder pro Goiás, que é uma vergonha. O Goiás é ruim, a equipe do Goiás, isso é que é importante destacar. Agora o Palmeiras é terceiro, colocado 33 pontos, a equipe do Goiás está em 14º, 21, e está apenas 6 pontos do primeiro na zona, que é o Fluminense, que ganhou da equipe do Fortaleza, que está com 15 pontos. E aí o gol do Gustavo Scarpa ficou assim no Serra Dourada, estreia de Mano Menezes, de virada, Palmeiras 2, Goiás 1. Não é sério dizer que tem traço com um treino e um pouquinho. Mano Menezes falando após Goiás 1, Rafael Vaz, Palmeiras 2, Bigode, William Bigode e Gustavo Scarpa. Vitória depois não pode falar na hora da derrota com a razão que nós gostamos de discutir as coisas com profundidade. Ela estava por vir, né? Fazia tempo que a equipe não vencia e veio para um jogo, iniciou bem a
partida, né? Trabalhando pelos dois lados, com boas passagens. Acho que precipitou um pouquinho o acabamento, por um pouquinho de ansiedade, até da ausência da vitória, o que é natural. Depois tomou um gol espetacular, né, no chute do Vaz, do meio da rua. E isso nos obrigava, para construir a vitória, a virar um jogo depois de muito tempo. Achei que a equipe fez um bom jogo, de um modo geral, teve controle das ações na maior parte do tempo, teve muito organizada na maior parte do tempo, como é o que nós podíamos, num primeiro momento, buscar fazer, né? Podíamos ter dificuldade, mas não desorganizar como equipe, mesmo perdendo por 1-0, porque se você se desorganiza, você toma muitos contra-ataques. O Goiás tem um contra-ataque espetacular com o Michel, né? E a gente toma um segundo gol, não vira mais. Então essa foi a tônica do intervalo, ter calma, a equipe voltou bem, pressionou no campo do adversário, de toda essa posse de bola que a gente teve, que foi alta, 60 e poucos % dela foi no campo do adversário, né? Então valoriza mais aquilo que a gente fez. Pois arriscamos um pouco mais, Ramírez não tinha condição para fazer 90 minutos, a gente já sabia. Fácil perder pro Fluminense. Em casa, no Castelão lotado, Fortaleza 0, Fluminense 1, João Pedro. Vamos ao gol do jogo. Fortaleza saiu pro campo de ataque, acabou dando nos pés do jogador do Fluminense, que foi pra cima da marcação, abrindo a ponta canhota, chegou no bico de área, cruzou, a bola resvalou, voltou, João Pedro bateu, é gol! Gol do Fluminense. Os 2, João Lucas e Wagner Love. Ceará 2, Thiago Galhardo. E o gol olímpico de Leandro Carvalho. Vamos às estatísticas. 12 chutes do Corinthians, 12 chutes do Ceará, 2 chutes a gol do Corinthians, 6 do Ceará. 61% de posse de bola do Corinthians, 39% da equipe do Ceará. 507 passes trocados pelo Corinthians, 319 pela equipe do Ceará. 86% na precisão de passe do Corinthians, 82% da equipe do Ceará. 9 faltas cometidas pelo Corinthians, 10 pelo Ceará. Um cartão vermelho, nenhum cartão vermelho, perdão. Um cartão amarelo para cada lado, 2 impedimentos para cada lado e 13 escanteios. 5 do Corinthians e 8 da equipe do Ceará. Cartões amarelos para o Corinthians, o 25, Cleison. Para a equipe do Ceará, o defensor, o 36, Thiago Alves. Bem, o Corinthians perdeu uma grande oportunidade de conquistar uma vitória triunfal para cima da equipe do CSA em casa e ficar a 2 pontos do líder Flamengo, até então jogar e vencer o Avaí por 3-0. Corinthians abriu 2-0, parecia o Santos. E no segundo tempo, realmente, foi uma decepção para a torcida presente. E grande público presente na Arena Corinthians. E a equipe do Ceará foi para cima, buscou o gol e conseguiu, dentro da Arena de Itaquera, fazer 2 gols. A exemplo do que ocorreu com o Santos. Dentro da Vila Belmiro, sofrer 3. O caso do Santos foi pior, mas não podia ter acontecido o que aconteceu com a equipe do Corinthians. É inaceitável fazer um primeiro tempo tão bom como fez, triangulação, boa troca de passes. Agora, foi um grande jogo de futebol. Agora, o segundo tempo do Corinthians foi muito ruim. O Timão começou dominando muito no primeiro tempo, muita posse de bola, as melhores chances. Aos 23, abriu o placar e aí gol olímpico. O Cássio falhou, hein? O Cássio falhou. Vale destacar que o Cássio falhou. Se você olhar de novo a imagem, olha várias vezes, você percebe que ele não vai no tempo da bola. Bem, quando o Corinthians abriu o placar com o gol contra do João Lucas de cabeça, o Corinthians tomou um pequeno susto. O Ceará marcou, mas o lance foi anulado pelo VAR. E antes mesmo de ir ao vestiário, Wagner Love consegue ampliar o placar e vai para o segundo tempo com 2-0. Quando parecia que o jogo já estava resolvido, Ricardinho encontra Thiago Galhardo entrando pelas costas da defesa e desconta para o Vozão. Thiago Alves ainda teve um cartão vermelho anulado. Eu achei uma cena patética, uma das cenas mais vergonhosas da história. O árbitro expulsa e depois chama de novo. Não é assim, se não tem certeza da expulsão, não tem convicção e não era lance para expulsão, o árbitro acertou na segunda vez que ele chamou o jogador de volta, ele consultava o VAR. Mas não, porque VAR pode usar, mas vocês desconhecem o protocolo, o cartão vermelho pode. Quanta incompetência, quanta inépcia, não dá.
Com o resultado na mão, os donos da casa desaceleraram e ficaram no campo de defesa, esperando o contra-ataque. Já nos acréscimos, Leandro Carvalho fez um golaço olímpico e acaba calando a torcida corintiana, mais de 40 mil presentes, às 11 da manhã do sábado, 7 de setembro. Bem, é inaceitável. É inaceitável que o Corinthians, que pela posição da tabela, tem grandes chances de brigar pelo título, consiga um resultado tão ruim como foi pelo Ceará, jogando dentro de casa e principalmente pelas circunstâncias. Como eu disse aqui no Jornal Sport News, aqui no YouTube, semana passada, retrasada aliás, quando o Santos tinha empatado por 3-3 com a equipe do Fortaleza e perdido a liderança, eu disse que o Santos não poderia dar uma bobeada daquela. E pelas circunstâncias teria sido uma derrota. E pelas circunstâncias do jogo, o Corinthians saiu derrotado da Arena de Itaquera. Boa tarde. Nem pensei na questão lá da frente. Muito chateado mesmo com o que aconteceu. Fazer o primeiro tempo que faz, troca de passe, triangulação, incomodar demais o adversário e depois ter uma caída tão grande. A gente não pode aceitar isso. Já cobrei no vestiário em relação a isso. Mantivemos, trouxe o exemplo do Fortaleza e Santos no intervalo. Falei, continua do mesmo jeito, fizemos um ótimo primeiro tempo, mas infelizmente as coisas não aconteceram como a gente queria, né? Fazer um resultado desse em casa, de 2-0, e depois, além do trabalho do adversário também, a desconcentração nossa em algumas bolas. Agora, Carille, você acha que o resultado de 2-0, que foi levado no primeiro tempo, de alguma forma acabou dando aquela relaxada no elenco, apesar de você ter conversado com eles, isso não funcionou no segundo tempo, e você já detectou, embora tenha acabado a partida há pouco tempo, o porquê dessa queda tão brusca de rendimento na segunda etapa? A questão da queda, na minha opinião, foram os erros, começamos a errar muito na construção, erros simples. Eu tinha passado que o meio de campo do Ceará com o Ricardinho, Alex Thiago Galhardo, são jogadores de qualidade. E em cima dos nossos erros de passe, que a gente voltou até no segundo tempo, a equipe adversária cresceu, e a gente toma o segundo gol aí de um lance que tem que parabenizar o Leandro. Lembro do Roberto Carlos em 2010 fazendo o gol assim no Pacaembu, é muito difícil, mas o que mais me chamou a atenção, é claro que depois eu vou analisar tudo no começo da semana, foi a questão dos passes. Com apito sob o comando de um trio catarinense, Rafael Trace, Elton Nunes e Éder Alexandre. Provável escalação do Cruzeiro, do técnico Rogério Ceni: Fábio, Adilson, Dedé, Léo e Egídio, Henrique, Robinho, Marquinhos, Gabriel e Thiago Neves, Pedro Rocha e David no comando do ataque. O técnico Rogério Ceni. Já o Grêmio, do técnico Renato Portaluppi, deve ir a campo com Paulo Vitor, Leonardo, Jeromel, Kahneman, Bruno Cortes, Rômulo, Matheus Henrique, Jean-Pierre, Alisson e Everton, André ou Diego Tardelli no comando do ataque. O técnico é Renato Portaluppi. Brasileirão Série A é no Notícias do Esporte. Tá com Rafael Vaz, dominou, bateu, espetacular, golaço, golaço do Goiás. Abriu no lado esquerdo para William Bigode, invadiu, bateu, gol, gol, opa. O árbitro bandeirinha para por impedimento, o VAR vai conferir, confere, é gol! Batido do lado direito do campo, levanta na área, tira de cabeça a zaga da equipe do Goiás, a bola resvalou, vai sobrar, bateu, Oscar, pegou! Gol! Do Verdão! Bateu, gol! Gol! Do Internacional! O Gabigol invadiu, bateu, gol! Gol!
Flamengo! Esquerda correu, bateu, levantou, tocou, Maria, gol! Gol! Guerreiro pra Gabigol, Gabigol pra Guerreiro, invadiu, bateu, gol! Gol do Flamengo, é do Mengão! Aqui na Vila Belmiro, o Santos recebe o Atlético Paranaense com apito sob o comando de Rodrigo Carvalho de Miranda, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correia e Thiago Henrique Correia Neto Farinha. Provável escalação do Santos, do técnico Jorge Sampaoli: Everson, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar e Gustavo Henrique, Carlos Sanches, Diego Pituca, Evandro e Felipe Jonathan, ou Alisson, Eduardo Sacha, Uribe, Lucas Venuto, Gemota e Marinho no comando do ataque. O técnico é Jorge Sampaoli. Já a equipe do Atlético Paranaense deve ir a campo com Santos, Matson, Pedro Henrique, Bambu e Adriano, Wellington, Bruno Guimarães e Tony Anderson, Rony, Vitinho e Marcelo Cirino no comando do ataque. O técnico é Thiago Nunes. Brasileirão Série A é no Notícias do Esporte. E no Engenhão, Botafogo recebe o Atlético Mineiro com apito sob o comando de Braulio da Silva Machado, auxiliado por Kleber Lúcio Gil e Henrique Nel Ribeiro e o VAR de Jean-Pierre Gonçalves Lima. Provável escalação do Botafogo: do técnico Eduardo Baroca, Diego Cavalieri, Marcinho, Marcelo Benevenuto, Geocarli Gilson, Cícero, João Paulo, Alex Santana, Diego Souza, Luiz Fernando e Lucas Campos no comando do ataque. O técnico é Eduardo Baroca. Já a equipe visitante, o Atlético Mineiro, do técnico Rodrigo Santana, deve ir a campo com Wilson, Patrick, Hever, Igor Rabelo e Fábio Santos, Jair, Elias, Vinícius, Caçares e Xará e Ricardo Oliveira no comando do ataque. O técnico é Rodrigo Santana. Brasileirão Série A é no Notícias do Esporte.